Olá, meus amados, estou eu de volta aqui com mais uma palavra abençoada para trazer aos nossos corações. Antes de estar deixando esta palavra, povo abençoado, eu quero estar pedindo para vocês que ainda não são inscritos no meu canal, estar se inscrevendo, meus amados, porque a sua inscrição, a sua visualização e o seu compartilhamento, meus amados irmãos, me ajudam muito a estar divulgando esta palavra que cura, salva e liberta. Meus amados irmãos, eu conto com a ajuda de vocês para estar divulgando esta palavra maravilhosa, que tem muitas pessoas, meus amados irmãos, que estão precisando, estão necessitados de ouvir uma palavra da parte do Senhor. E vocês me ajudando e me incentivando, vocês não vão estar só me incentivando, como também vão estar ajudando a salvar vidas, amém? Hoje a palavra se encontra no livro de Gênesis, capítulo 6, verso 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que o desfarei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de gofer, farás comprimento na arca e a betumarás, por dentro e por fora com betume. Santo és o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, esta é uma palavra revelada diretamente do céu para os nossos corações, amém? Meus amados irmãos, quando eu vejo Deus dando essa instrução para Noé, primeiro Deus fala a Noé: Noé, faz para ti uma arca, porque eu trarei um grande dilúvio sobre a face da terra. Então viu Deus que Noé era um homem justo perante ele. Diz: Noé, faz para ti uma arca, e esta arca tu betumarás ela por dentro e por fora com betume. O que é betumarás, meus amados irmãos? É isolar por completo, por dentro e por fora. O que é betume, meus amados irmãos? Betume é um líquido preto, vou ser mais claro com os meus amados irmãos. É o que nós usamos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para pavimentar avenidas. Ou seja, betume significa breu. Então o Senhor manda Noé construir essa arca. E quando Noé constrói essa arca, ele manda Noé: betumarás. Santo és o nome do Senhor Jesus. Manda Noé isolar essa arca por completa, por dentro e por fora, com betume, ou seja, com breu. E nesse momento que eu vejo Deus dando essa instrução a Noé, meus amados irmãos, eu vejo que Deus manda Noé isolar essa arca por dentro e por fora, meus amados irmãos. Não é simplesmente por causa da chuva, mas era simplesmente também, meus amados irmãos, para não entrar nada qual não fosse da vontade de Deus, ou seja, para não entrar sujeira. E dentro, meus amados irmãos, desta construção desta arca, meus amados irmãos, eu vejo uma comparação dentro de uma realidade. Irmão Vanilson, o que você está querendo falar com isso? Eu vejo Deus, meus amados irmãos, comparando aquela arca, meus amados irmãos, aqui na terra como o céu. Meu irmão, o que você está falando? Você está dizendo que a arca era uma comparação com o céu? Sim, meus amados irmãos. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe por que, meus amados irmãos, eu faço esta comparação da arca com o céu? Porque, meus amados irmãos, Deus viu que a terra já havia se corrompido e que toda a humanidade, meus amados irmãos, estava continuamente com seus pensamentos e seus desejos de fazer coisas absurdas, coisas obscenas. Então Deus se arrependeu de criar a humanidade, porque viu que os seus pensamentos e os seus desejos era amar continuamente. Então Deus dá essa instrução a Noé construir essa arca, meus amados.
E meus amados, quando eu vejo Noé construindo essa arca, também eu vejo Noé, meus amados irmãos, falando do amor de Deus, falando que viria um grande dilúvio sobre a face da terra. Mas também vejo eu, meus amados irmãos, que o povo não deram ouvido à voz de Noé. Acharam que Noé, meus amados irmãos, estava ficando louco, porque não chovia. Santo és o nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz, meus amados irmãos, que o povo não deram ouvido à voz de Noé. Não sabendo aquele povo que Noé era um homem que estava sendo instruído por Deus, era um homem a qual ouvia a voz de Deus, a qual fazia a vontade de Deus, a qual andava segundo as ordenanças do Senhor. E o povo, a palavra de Deus vai dizer, meus amados irmãos, que enquanto Noé construía a arca, o povo bebia, se alegravam, casavam-se e davam em casamento. Não estava nem ligando, meus amados irmãos, com o que haveria de vir. Eu comparo, meus amados irmãos, esse povo com o povo de hoje. O povo de hoje, meus amados irmãos, Deus tem usado os profetas e profetisas, atalaia, para falar que a vinda dele está próxima, que ele está à porta. Mas porém, meus amados irmãos, o povo não estão nem ligando. O povo chama os servos de Deus de louco, chama de fanático, chama de tudo e quanto é coisa, menos dá ouvido à palavra de Deus. Meus amados irmãos, e quando eu vejo a comparação da arca com o céu, aí eu venho ver, meus amados irmãos, Noé terminando de construir aquela arca, meus amados, e entrando na arca. E quando Deus manda um casal de cada animal, de aves, para entrar na arca, para ser mantido, meus amados irmãos, a cada espécie sobre a terra. Aí eu vejo Deus, o próprio Deus, meus amados irmãos, cerrando a porta daquela arca. Eu vejo Deus, meus amados irmãos, santo és o nome do Senhor Jesus. Aramanto e labasto e decovaragastu biandarábias. Eu vejo Deus, meus amados irmãos, fechando, isolando a porta daquela arca. Sabe por quê, meus amados irmãos? Eu vejo Deus isolando a porta daquela arca, porque se ele não isolasse, Noé, com o seu coração grande, arriscaria abrir a porta daquela arca para aquele povo entrar. Eu vejo, meus amados irmãos, aquele povo clamando: Noé, abra a porta da arca, porque nós vamos perecer. Naquele momento, meus amados irmãos, eu vejo o coração de Noé se apertando para abrir a porta daquela arca. Mas eu quero dizer, meus amados irmãos, que aquela porta daquela arca foi cerrada pelo próprio Deus, foi isolado pelo próprio Deus. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque Deus deixou Noé sobre a face da terra para avisar sobre o grande dilúvio, mas porém o povo não deu ouvido. Sabe o que eu quero dizer, meus amados irmãos, através dessa mensagem? Que a arca estava sendo comparado como o céu aqui na terra. Meus amados irmãos, eu quero dizer que no céu não vai entrar de qualquer maneira. Eu quero dizer, meus amados irmãos, que o céu só vai entrar aquele puro de mão e limpo de coração. Sabe por quê, meus amados irmãos? Foram salvos só 8 pessoas, Noé, com o filho dele e as noras dele, porque aqueles, louvado seja o nome do Senhor Jesus, era temente ao Senhor. Aqueles ouviram a voz do Senhor, aqueles andavam segundo o desejo do Senhor, não segundo a concupiscência da carne, não segundo, meus amados irmãos, o desejo da carne. Então, meus amados irmãos, sabe o que eu quero dizer através dessa mensagem, meus amados? Que no céu nós não entraremos de qualquer maneira. Eu quero estar alertando, meus amados irmãos, enquanto você está bebendo, está se divertindo, está se alegrando, está casando-se e dando em casamento, o Rei da Glória está à porta. Sabe o que eu quero dizer, meus amados irmãos? Se você não se preparar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para receber o Cordeiro, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu sinto muito dizer isso, mas você vai ficar semelhante àquele povo a qual ficou de lá de fora da arca. E quando Deus me deu essa revelação, meus amados irmãos, Deus diz ao meu coração: Vanilson, tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, dentro do evangelho, mas porém estão fora da arca, meus amados irmãos, que Deus quis me dizer, é fora do céu. Tem muitas pessoas, meus amados irmãos, dentro do evangelho, mas estão com o pé e a alma no inferno. Sabe o que eu quero dizer no dia de hoje, meus amados irmãos? Esta palavra não é minha, esta palavra é de Deus. Eu quero dizer ao coração dos meus amados irmãos:
Coloque a sua casa em ordem, porque o Rei da Glória está à porta. E eu quero dizer, meus amados irmãos, se você não procurar jeito, se você não se consertar, eu sinto muito dizer, mas você não herdará o reino dos céus. Eu quero dizer, meus amados irmãos, que em vez de você estar se alegrando, estar bebendo, estar casando e dando em casamento, você tem que se preocupar, não com sua vida terrena, mas com a sua morada eterna. Muitos estão, meus amados irmãos, preocupados com os dias, meus amados irmãos, aqui na terra, com o que haver de comer, com o que haver de vestir, com casa, com carro, e a sua salvação, meus amados irmãos, eles estão se esquecendo. A palavra de Deus diz: o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder o mais precioso, que é a sua alma? Deus diz: louco, hoje eu virei, o que tens tu para mim? Meus amados irmãos, sabe o que Deus diz através desta palavra? Se ele vier neste dia de hoje, será que vocês têm algo preparado para ele? Será para quem serás as suas almas? Para onde a sua alma irá? Meus amados irmãos, este é um alerta de Deus ao teu coração. Eu quero dizer, meus amados irmãos, preste bastante atenção, porque o Rei da Glória está à porta e de qualquer maneira nós não entraremos no céu. Eu quero dizer, meus amados irmãos, vamos pensar mais no reino de Deus, em vez de pensarmos, meus amados irmãos, nos nossos bens materiais. A palavra de Deus diz, meus amados irmãos: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, meus amados, vamos dar prioridade para Deus, em vez de darmos prioridade para casa, carro, filhos e outras coisas mais. Não estou dizendo que nós não temos que alcançar os nossos objetivos, mas primeiro, meus amados irmãos, vamos se ligar no trono da graça, vamos se ligar no Deus eterno, bendito e poderoso, porque só dele virá a nossa salvação, só ele é o nosso socorro, nosso baluarte, só ele, meus amados irmãos, é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. É isso que eu estou querendo deixar através, louvado seja o nome do Senhor Jesus, do Espírito Santo do Senhor. Se liga, meu irmão, coloque a sua casa em ordem, porque o Rei está à porta, amém? Fique com esta palavra ao seu coração e se inscreva no canal, amém?